Olá, internauta. Então, Dom Luiz. Então vamos para a técnica do pirulito duplo, né? Na verdade, tem esse nome, é uma analogia, né? Na verdade, se trata de os dois tipos de linguagem que as mulheres gostam, né? Por quê? Porque homens e mulheres, eles sempre processam a linguagem diferentemente, né? Homens e mulheres também processam emoções diferentemente. Então, as palavras para as mulheres produzem fortes emoções. Também elas tendem a vivenciar longas cadeias de respostas emocionais a um dado evento físico, né? As emoções no finalzinho da cadeia, as emoções mais abstratas, tendem a serem muito mais importantes para ela do que o evento físico no início da cadeia, né? Então você pode realmente citar uma mulher rapidamente usando palavras de formas muito particulares, né? Então, por isso que deram o nome de pirulito duplo, né? Então, você pode, como que eu posso falar? Você pode responder duas perguntas que provavelmente você já deve ter feito a si próprio. Que tipos de linguagem as mulheres gostam? E ela é realmente tão diferente do que os homens gostam? A melhor forma, gente, de responder essas perguntas é fazendo a comparação entre dois exemplos. Tá, vamos para o exemplo 1. Eu saí para correr ontem, foi legal, né? Chega para a mulher lá, eu saí para correr ontem e foi muito legal, ou foi massa, né? O exemplo 2, olha só. Eu saí para correr ontem, foi muito legal. O céu estava cinza e nublado. E o ar tinha digamos, uma atmosfera fria, macia, úmida. Eu estava vestindo a minha roupa de correr de um azul realmente brilhante. E tudo ao redor parecia opaco em comparação, como se eu fosse o centro de toda a energia. Foi uma experiência de liberdade realmente muito extensa, né? Extensa e intensa. Foi muito intensa essa corrida de ontem, né? É excitante quando você se sente tão livre, que você sente que está se abrindo como se houvesse uma fechadura lá dentro. Uma fechadura que tinha se tornado dura, enferrujada e presa. Mas alguma coisa, né? Alguma coisa, como você agora se sentir vivo, alerta e equilibrado. E você sente como se essa fechadura agora estivesse brilhante, polida, e agora está cada vez mais e mais perfeitamente engraxada, lubrificada. E essa fechadura agora suavemente se abre mais. E quanto mais ela se abre, mais liberto e excitado você se sente, né? O exemplo 1, gente, né, usa a linguagem de uma forma que nós homens esperaríamos, né? Esperamos, né, que os homens se contentem em ouvir e que as mulheres normalmente veem como algo vago e não inspirador. Já no segundo exemplo, usa-se a linguagem de forma que nós homens achamos irritante, né? Achamos irritante o cara ficar com detalhes. Mas as mulheres veem como intensamente excitante, gente.
pode ver que as mulheres têm necessidade de falar. Elas falam muito mais que os homens. Nós homens vivenciamos a linguagem de formas radicalmente diferentes e gostamos de estilos diferentes de linguagem, correto? Então, você pode ter percebido aí que existem dois tipos incomuns de linguagens usadas, né? Dois tipos incomuns de linguagem usada no exemplo 2. Uma é a abstração emocional, né? Como se fosse palavras em negrito, né? As mulheres percebem como se eu estivesse lendo uma palavra em negrito quando você está falando, né? Como a palavra excitante, alerta, liberdade. Lembra que eu usei essa palavra? Essas palavras são vagas. Elas se referem a estados emocionais sem te dizer nada sobre o que ver, sentir, ouvir, provar ou cheirar, especificamente falando. O outro tipo, que está sublinhado, representa o extremo oposto, isso é, a linguagem exata que apresenta informação sensorial explícita, gente. Instruções sobre o que ver, o que ouvir, o que sentir com o tato, o que cheirar, o que provar. Esse tipo de informação específica, cores, texturas, tons, sabores e aromas, né? Então, para facilitar, vamos nos referir a abstrações emocionais como palavras bolha. E vamos nos referir aos termos especificamente sensoriais como palavras sentidos, tá? Palavras bolhas e palavras com sentido. O meio termo entre os dois extremos é que nós homens tendemos a descrever. Isso é, nós homens tendemos a reduzir as descrições, a compactar os resumos. Por exemplo, eu fui correr. Foi legal, né? Essas descrições buscam fazer um apanhado dos fatos de forma eficaz. Para nós homens, ser detalhista significa fornecer medidas, quantidades e estatísticas, números. Já as mulheres, gente, enfatizam os extremos, palavra bolha e palavra sentidos, a fim de abordar a experiência subjetiva com riqueza e profundidade. Já percebeu isso? Conforme o que a mulher está te contando, te irrita. Nossa, não para mais. E ela sempre repete, né? Já que elas... Espero que as palavras produzam emoções poderosas nos seus ouvintes, e nelas mesmo, né? As mulheres, normalmente, elas usam a repetição. Por quê? Inconscientemente, estão a fim de espremer tanto do suco emocional quanto for possível do ato de descrever uma experiência. Para as mulheres, ser detalhista quer dizer fornecer percepções subjetivas, cores e texturas, sensações e reações. A fala masculina é baseada em informações. Ela é destinada a te dar informação suficiente para gerar um mapa mental do evento. Já a fala feminina é baseada na experiência. É destinada a te dar informações suficientes para que você vivencie subjetivamente um evento, né? Então é fácil fazer as mulheres se sentirem bem rapidamente. Basta descrever experiências prazerosas com detalhes sensoriais muito mais detalhados e referências à emoção que você julga necessária. De fato, inclua tantos detalhes e emoções quanto você puder. Algumas sentenças, como conexão emocional, são relativamente vagas e abstratas. Algumas sentenças, como digamos um carro azul, né? Digamos aí cito o nome de um carro, tão relativamente concretas e específicas. Um gráfico, né? Por exemplo, ele pode mapear essa hierarquia de abstração.
né? Então, olha só, imagine só um pirulito, né? Um pirulito tem uma grande bola de doce em uma das extremidades, né? E o resto é o cabo, né? Então, imagine esse pirulito, uma bola e o cabo. Agora você imagine outro pirulito de cabeça para baixo em relação ao primeiro e colocado por cima desse, né? Pega um pirulito normal, como você pega, imagina assim. Imagina outro pirulito colocado cabeça com cabeça e o cabo acima. O que você acaba enxergando então é uma linha, né? É uma linha com 2 pontos enormes em cada extremidade, né? Então podemos chamar essa forma de pirulito duplo, né? Então você pega lá, imagina só, gente, um pirulito normal, depois imagine outro pirulito de cabeça para baixo em relação ao primeiro, né? E colocado em cima. Então você vai perceber 2 pontos enormes em cada extremidade, né? Esse é o pirulito duplo. Tá, Dom Luiz, mas qual é o sentido? O sentido é esse. Os tipos de informação que os homens geralmente não percebem, não perdem tempo de descrever. Emoções vagas de um lado e belos detalhes sensoriais de outro fazem as mulheres se sentirem incrivelmente bem. Para as mulheres, gente, ambos os tipos são iguais e tão bons quanto um doce, tá? Então, o tipo de micro-resumos que os homens normalmente preferem a praia estava legal. Não deixa as mulheres satisfeitas. Isso tem gosto de cabo, percebeu? Tem gosto de cabo do pirulito. Quem que gosta de chupar o cabo do pirulito, né? Então não se limite a descrições breves e concisas. Não se limite ao centro chato do espectro. Dê às mulheres o doce verbal que elas tanto querem, né? Então, exemplos, né, gente, dos 2 tipos de doce. Palavras bolha. Equilíbrio, centralidade, conexão, confiança, comunicação, descoberta, né? Maravilha, amor, relacionamento, energia, compreensão, excitação, paixão, aprendizado, paz, crescimento, serenidade, tranquilidade, liberdade, intensidade, reconhecimento, realização, saber, ser, profundidade, rendição, desejo, transcendência, plenitude, rendimento, fascinação, entendimento, curiosidade. Palavras sentido, gente. Claro, macio, suave, duro, áspero, né? Quente, sedoso, frio, arenoso, aveludado, vermelho, roxo, verde, preto, dourado, âmbar, doce, salgado, embaçado, alto, fraco, ritmico, esporádico, ressonante, clicando, zumbindo, murmurando, rápido, devagar, brilhante, transparente, translúcido, opaco, pegajoso, peludo, flutuante, acima, abaixo, dentro e por aí vai, né? A fala masculina busca transmitir a informação eficientemente. A fala feminina busca fazer o mesmo, né? Mas com riqueza de detalhes. A fala feminina faz uso extensivo de 2 tipos de linguagem: palavras bolha e palavras sentido.
bolhas são abstratas, rótulos conceituais para a experiência. Elas tendem a assumir a forma de efeitos retratados sem causas. Palavras bolhas te dizem o que aconteceu, mas não dizem como. Elas tendem a exibir os eventos como experiências passivas, sem descrições sensoriais. Quando as palavras bolhas são ligadas a descrições sensoriais, as descrições sensoriais tendem a ser metafóricas. Por exemplo, uma quente, rica e doce sensação de paixão. Olha só, uma quente, rica e doce sensação de paixão. Exemplos de palavras bolhas incluem os seguintes: senso, experiência, eventos, sentimentos, significado, descoberta, maravilha, paixão, realização, conexão, verdade. Palavras sentido são palavras que indicam os detalhes sensoriais de um evento, incluindo formas, cores, tons, volumes, altura, ritmo, textura, peso, direção, cheiros e gosto. As palavras sentido ajudam o ouvinte a recriar inimaginativamente, né? A criar na imaginação e depois responder emocionalmente. Responder emocionalmente à experiência sendo comunicada à pessoa. Exemplos de palavras sentido incluem os seguintes, que fazem sentido, né? Quente, suave, doce, escorregadio, quente, né? Confuso, embaçado, claro, firme, pesado, brilhante, lento, por aí vai. Então, os dois extremos da especificidade linguística, o abstrato e o sensorial, é dado o nome de pirulito duplo. Usando os dois extremos do pirulito duplo, quando for falar, fará com que as suas ouvintes se sintam ótimas, né? Então, gente, a técnica essa técnica que falo do pirulito duplo é simplesmente você perceber, você tem que prestar atenção de como é a narrativa de uma mulher, por exemplo, né? Você pensa assim que ela se prende a detalhes, mas ela fala daquela maneira e ela quer ouvir daquela maneira, né? Ela não quer o cabo do pirulito. Então, quando você fala numa linguagem comum, é simples essa técnica, é simples, é só você mudar a sua maneira de conversar com ela, né? E daí, como foi no seu trabalho hoje? Tu faz uma pergunta, foi ótimo. Beleza, não, foi um dia legal, ou um dia normal. Aí você está dando o quê? O cabo do pirulito para ela, tá? Agora, se você pega, né? Se você usa só palavras sentido, você vai dar um sentido, por exemplo. Não, o serviço hoje transcorreu tudo bem, né? Nada de diferente, sempre a mesma rotina, mas é bom trabalhar lá, né? É bom trabalhar. O que você está fazendo aí? Você está alongando um pouco, não dando muitos detalhes, você está dando um pirulito para ela. Já? Um pirulito já tá bom, já melhorou, não está dando o cabo. Foi bom, você está dando o cabo do pirulito. Aí você fala um exemplo dessas frases que eu falei, você está dando um pirulito. Agora, e dois pirulitos, pirulito duplo, não seria muito melhor? Nossa, sinceramente, foi muito bom, mas acontecem coisas no meu trabalho, por mais que pareçam iguais. Hoje, por exemplo, foi um dia excitante. Foi um dia excitante mesmo. Sabe, eu aguardando um cliente, eu com a expectativa,
alta, porque eu tenho uma paixão pelo meu trabalho. Esse trabalho meu me motiva a buscar coisas novas, né? E realmente é muito excitante. E desde que eu cheguei eu estava altamente excitado com a perspectiva de fechar um negócio. Eu vi as portas se abrindo, eu sinto as portas se abrindo, e quando o tempo passava eu ia ficando mais excitado, aguardando. Nossa, eu chegava assim, ainda mais com o cliente, ele é maleável, e eu aguardando aquela ligação, e me excitando, sabe? Aquela paixão. Imagine você, né? Eu me senti assim como um adolescente que está ardendo de paixão pela namorada e está aguardando ela chegar com aquela expectativa, e ele está ali excitado, né? Está apaixonado e está ali aguardando e não aguenta mais até chegar a amada, até dar o primeiro beijo na amada. Assim que eu me sinto, assim que eu estava me sentindo hoje, aguardando aquilo, sabe? Para mim foi uma coisa maravilhosa. É como se fosse o primeiro dia. Não sei se você se lembra. Você se lembra o primeiro beijo que você deu? Eu me lembro até hoje. Aquilo até me arrepia, me provoca sentimentos. Não que eu tenha alguma coisa a ver com a pessoa, mas a sensação que eu experimentei, que eu experienciei naquele momento foi única, né? E no meu trabalho eu me sinto assim. Você provocou, você não falou diretamente para a pessoa, não cantou a pessoa, você deu um pirulito duplo, com certeza ela estará toda molhadinha, né? Você falou palavras bolha, misturado com palavras que fazem sentido, deu aí para ela um pirulito duplo. E você tem que usar a sua criatividade, né? Qualquer coisa você pode tornar uma conversa excitante, né? Qualquer conversa vai da sua criatividade e prestar atenção. Presta atenção quando você está falando o olhar dela. Sustenta o olhar dela, como que dilata as pupilas. Tudo que causa excitação, né? Então a técnica do pirulito duplo, simplesmente isso, é o nome que se dão. Normalmente você dá o cabo do pirulito para a mulher, numa conversa formal ou informal, você dá o cabo do pirulito, né? No máximo que você dá é o pirulito, já tá bom. Agora se der o pirulito duplo, já tá ótimo. Então você pode mesclar qualquer conversa, né? E aí, você está estudando, por exemplo, chega para a garota, você estuda, você forma, sei que curso você faz, ela vai dar detalhes, né? Ela pode fazer uma pergunta, você se formou ou alguma coisa? Digamos, pode dizer, não, eu estudei até uma parte, gostava muito de estudar, mas parei os estudos para trabalhar, mas eu achei tão excitante o primeiro emprego que por um tempo substituiu os meus estudos. Eu ia com aquela vontade, eu ficava aguardando, eu não via a hora de acordar, né? Era um trabalho apaixonante, um trabalho que abriu portas, me deu sensação de liberdade. Eu estava apaixonado pelo meu trabalho, assim como um jovem se apaixona à primeira vista, né, por uma pessoa. Ou a primeira vez ele deseja essa mulher, ele viu essa mulher, ele só sonha com essa mulher, ele acorda, o primeiro pensamento dele é para essa mulher, o último pensamento dele é para essa mulher, para essa garota. Assim era o meu trabalho, eu adormecia pensando no trabalho, acordava pensando no trabalho, e isso foi preenchendo a falta, a lacuna dos meus estudos. Eu fui me envolvendo cada vez mais nesse trabalho, eu fui crescendo nesse trabalho, e então era um trabalho
excitante, muito excitante. Fui crescendo ali, crescendo muito, sabe? Quando a pessoa cresce, vai para cima, subjetivamente, ereção, sabe? Eu fui numa linha e fui ganhando experiência, assim como dois jovens, quando começam a namorar, aquele amor vai crescendo, aquela paixão vai crescendo, tudo começa com um beijo. É como o meu trabalho, começou com uma coisa pequena, e de repente eu fui crescendo, até chegar a gerente. É como um relacionamento, começa ali com a troca de olhares, com um beijo, depois eles vão ganhando intimidade, e aquele relacionamento vão se aprofundando, repita, né? Vai ficando tão profundo aquele relacionamento, que eles acabam se casando. É o ápice, né? É o ápice. Quando a pessoa está no auge, é o auge de tudo aquilo que ele quer. Então, é igual ao emprego. O emprego também. Qual que é o auge? Qual que é o ápice? Você chegar no máximo, você se sentir feliz, você se sentir gratificado, e isso é altamente excitante. Altamente excitante. É prazeroso. Se você faz um trabalho que você gosta, isso é prazeroso, te dá prazer, te dá uma sensação de liberdade. Quando você faz algo com paixão, algo que é prazeroso, excitante, né? Emocionante, isso é muito bom. Imagina uma mulher ouvindo isso. Você não soa com algo elegante, como cantada, ela se embala, ela fica inebriada imaginando mil coisas. Você está causando sensações nela, sensoriais, está mexendo com o sensorial dela. Então, aí você está dando um pirulito duplo, né? Tudo depende do contexto ali. Então, a melhor técnica para você é imaginar. Você falando isso para uma garota, você tem que ser criativo e solto. Deixa fluir, né? O que você tem que prestar atenção, como que está a atenção dela? Por onde que está o pé dela? Está apontando para onde? Aí você não está agradando, né? Está apontando para onde? Para a saída? Está com pressa? Ou está ali vidrada, prestando atenção? Perdeu a noção do tempo. Então você tem que observá-la, né? Ver o que está surgindo nessa mulher, né? Não sei quem que assiste essa novela aí das 7 aí, Vai na Fé. Ali parece normal um diálogo, né? O cara usa as palavras abstratas. Ele ontem conseguiu beijar a Sol ali, né? O quê? Causando nela sensações, emoções, com palavras que para nós homens podemos achar bobas, palavras bolhas. Elas sempre funcionam e você não corre o risco de estar assediando uma pessoa. Você está causando efeito na pessoa, na mulher, porque elas funcionam diferente, né? Você está causando. E o homem, ele gosta de falar pouco, ele economiza palavras, né? Não é você ser chato. Inclua palavras que remetem, por exemplo, à excitação, a sexo, a desejo, né? Como paixão, excitante, né? Profundo, né? Auge, clímax. Nossa, eu estava num clímax, né? Tava tão bom, né? Então, use palavras que fazem alusão ao prazer, ao desejo da mulher. Isso que chama-se de a ela um pirulito duplo, não o cabo do pirulito. Como foi hoje? Como foi seu dia hoje? Ótimo. Aí o cabo do pirulito, né? Foi ótimo, foi excitante,
Foi um dia prazeroso. Nossa, aprendi assuntos profundos hoje. Coisas apaixonantes aconteceram. Coisas que inesperadas. Né? Foi ótimo o meu dia hoje. Deu um pirulito. Começa com um pirulito, depois pirulito duplo.